Bem, chegando para mais um giro de notícias aqui, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Raiz Tricolor. Vamos lá, a gente já abre aqui falando de notícia, enquanto você vai deixando seu like aqui embaixo, vai se inscrevendo aqui no canal. A gente fala sobre o horário do Fla-Flu, tá marcado, o primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo, né, com o mando do Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca, será no próximo sábado, às 9 da noite. Eu já expliquei no vídeo anterior porque que o jogo precisava ser no sábado, beleza? Enfim, não tem muito do que reclamar, porque é uma questão da CBF e, enfim, se a Libertadores marca uma data, o Campeonato Brasileiro tem que se adequar à Libertadores. Se o Brasileiro ou a Copa do Brasil marca uma data, o Carioca tem que se adaptar e, beleza, faz a ida no sábado mesmo. O Vasco jogava na quinta, não tinha muito o que fazer, o Vasco precisava jogar no domingo. Agora, não dá, cara, não dá pra, né? Esse jogo ser às 9 da noite. Eu até trouxe uma informação de que a Band queria que esse jogo fosse às 4 da tarde, era a informação que eu tinha tido, até que por várias vezes eu pensei até que não fazia muito sentido por conta do GP da Arábia Saudita às 2, né, da tarde. E a Ferg queria às 6h30. Por fim, prevaleceu o horário da Ferg no domingo. O Vasco joga domingo, 6h30. Mas no sábado foi para 9 da noite. Lembrando que já no ano passado, o Fluminense e Flamengo da final do Campeonato Carioca, vou confirmar isso daqui, tô falando de cabeça. Eu tava quase certo. Eu achava que a final, a de ida no ano passado, tinha sido no sábado às 9 da noite. Foi sábado às 8h30 da noite. E a volta foi no domingo às 6 da tarde. Então, provavelmente a gente vai ver ali mais ou menos os mesmos horários, né? Só que agora 9 e talvez 6h30 na volta. A volta ainda não tá confirmado o horário, mas a ida é no sábado às 9. Outra coisa que envolve também as semifinais do Campeonato Carioca é a questão do Vasco e do Maracanã. Para entrar até no assunto Maracanã, a gente fala disso. Segundo o Diogo Dantas, do jornal o Globo, o Fluminense cedeu, o Fluminense e o Flamengo cederam ali ao pedido do Vasco de mandar a sua semifinal contra o Nova Iguaçu no Maracanã. O Vasco poderia mandar em qualquer estádio, São Januário, Volta Redonda, Engenhão, o que quisesse, na semifinal não tem esse bloqueio, mas pediu para mandar no Maracanã e Fluminense e Vasco aceitaram. Mesmo sabendo que tinha um jogo no dia anterior, né? Enfim, tem jogo no sábado, tem jogo no domingo. Mas acho que já é também uma sinalização, até por conta do que vai acontecer nesta terça-feira. A abertura de envelopes com as propostas técnicas para poder administrar o Maracanã vai acontecer nessa terça-feira, agora na parte da manhã mesmo, por volta de 10h30 da manhã ali no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, do lado do estádio, né, de Laranjeiras. São 3 concorrentes que estão para poder assumir essa exploração ali do estádio do Maracanã, Eita caramba, sumiu a palavra. Não tem nada de com. A palavra que eu queria falar era licitação. Pô, cismei consórcio aqui na cabeça. Mas então, é para poder ficar com a licitação definitiva aí, né? Definitiva, né? Por um longo espaço de tempo. Qual que é a questão que vai ser aberta nessa terça-feira? São os envelopes das propostas técnicas, tá? Essa é a segunda até fase lá dentro do cronograma do governo do estado do Rio de Janeiro. Ainda tem uma outra abertura de envelopes das propostas financeiras, tá? Enfim, então são duas coisas diferentes. Hoje, o que vai ser aberto é aquela parada, tipo assim, o que a gente pretende fazer, como a gente vai fazer e etc. Depois, questão de proposta financeira. São 3 grupos ali que estão disputando essa licitação do Maracanã. Um deles, Flamengo e Fluminense, né? Enfim, que a gente já sabe, né? Outro, né? O consórcio Flamengo e Fluminense. O consórcio chamado Maracanã para Todos, que é o do Vasco, com a W Torre, que também administra o estádio do Palmeiras, é especialista em shows aí pelo Brasil. E o outro, que é o consórcio RNGD, que é um consórcio da galera da Arena 360, que é quem administra o estádio Mané Garrincha, muito ligada ao Luiz Estevão, ao Grupo Metrópolis, também tem esse muito viés ali do show. Também, enfim, não sei o quanto esse grupo tem mais influência política, né? Mas eu não sei o quanto esse grupo assumiu o Maracanã, enfim, né? Vamos ver essas propostas técnicas, vão ser abertos esses envelopes nesta terça-feira e a gente vai ter um pouco mais de noção sobre isso. Mas o resultado, definição, não sai hoje não.
Falando em... Não, eu tava falando de Maracanã porque eu tava falando de Vasco e Nova Iguaçu porque eu tava falando de Fla-Flu. E antes de falar de Fla-Flu, só vale destacar sobre o Superbet. Eu trouxe uma notícia ontem com exclusividade lá no Jornada KTO 1902. E, bem, me chama a atenção que qual que é a situação, tá? Passando de uma maneira bem breve, bem rápida. Até porque a gente já teve muita notícia, né, sobre esse assunto. Superbet fechou mesmo, tive essa confirmação, fechou mesmo com o Fluminense, tá tudo acertado. Quer dizer, tudo acertado não, está fechado, mas tem alguns pequenos detalhes para poder acertar. Essa apuração que eu fiz não entrou muito em detalhes financeiros, mas a apuração em relação ao que a Betano pagava, de fato era bem pouco. E esse patrocínio vai pagar uma quantidade bem maior ali de dinheiro do que a Betano pagava. Mas, novamente, a Betano era bem pouco. O Lessa chega a dar uma informação, não foi a que eu tive, a que ele teve, de que seria cerca de 3 vezes mais ali do que a Betano pagava. A Betano pagou quase o dobro em 2023, mas por conta dos bônus de título de Libertadores, de disputa do Mundial e etc. Não era muito bem um valor muito alto que a Betano pagava, não. Mas, enfim, sobre a Superbet. Ela chega, há uma discussão só em relação ao pagamento de multa, mas isso é bem mais superado já. E o acerto já é dado como certo dos dois lados, tanto que já estão planejando evento de lançamento, contratando gente, etc., para evento de lançamento da parceria com o Fluminense. Só existe um detalhezinho que tá ali para poder se alinhar certinho, é que o início da Superbet seria a partir de abril. Só que o Carioca tem uma situação curiosa, que é a final do Carioca, ela acontece no final de semana do dia 30 e 31 de março. E aí o que poderia acontecer é o Fluminense jogar a ida da final do Carioca com a Betano e a volta, estrear na Libertadores e a volta do Carioca com a Superbet. Então tá tentando ser costurado ali um acordo para de repente a Superbet já estar nesse primeiro jogo da final, enfim, ou estender a Betano até o final do Carioca e depois acerta tudo, enfim. Tá sendo desenhado ali, costurado um acordo só em relação a isso, mas de resto tá fechado, certo o acordo entre Fluminense e Superbet, ela vai estampar mesmo a camisa do Fluminense nos próximos anos, né? Aí a outra notícia pra gente poder fechar na verdade, é uma espécie de comentário aqui também, né? Mais do que notícia, porque André não joga, né? André foi expulso no jogo contra o Botafogo e não joga contra a equipe do Flamengo no jogo de ida nesse próximo sábado às 9 da noite. E aí fica a dúvida de quem você escalaria, cara, pra esse jogo. A gente tem 4 ali. Forçando a barra, a gente tem 4 opções. Na real mesmo, a gente tem 2 opções, tá? Por que eu digo forçando a barra? Porque uma dessas opções é o Gabriel Pires. Condição física, né, não joga um tempão desde o jogo contra o Madureira. Claramente não tem condição física de jogar. Não sabemos nem se vai estar no banco pro jogo contra o Flamengo. Então o Gabriel Pires a gente elimina. A outra opção, que seria a minha escolha, tá? É uma escolha arriscadíssima. Eu acho que não é fácil substituir o André, mas seria a minha escolha, que é o Felipe Andrade. O Felipe Andrade não é a opção mais segura, porque a gente não sabe, a gente nunca viu ele rendendo num nível mais alto. A gente só viu o Felipe Andrade jogando efetivamente ali como volante contra os Boavistas da vida, né? Lá atrás, jogou também contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu foi até um bom time no Carioca, mas na estreia lá contra o Volta Redonda, ele fez boas partidas, mas assim, a distância é muito grande para um jogo contra o Flamengo, não sei o quanto o Felipe Andrade pode sentir. Acho mais fácil um Felipe Andrade não sentir o Fla-Flu do que um jogador que vem de fora, porque o Felipe Andrade está acostumado a jogar Fla-Flus na base, mas jogar no profissional também é diferente, tem essa dificuldade toda de estádio lotado, semifinal de campeonato e tal, o psicológico pode pesar. Em relação ao futebol, também não foi testado no alto nível, foi muito bem no baixo nível. E eu iria com ele porque, sei lá, eu apostaria no Felipe Andrade como cincão nesse jogo. Acho que pode entregar bem ali, ajudar a gente a sair vivo desse primeiro jogo, sem que o André seja um problemão e, enfim, a falta dele, né? As outras 2 opções acho que são as mais prováveis do Diniz usar, cara. Eu não acho provável o Diniz usar o Felipe Andrade, não, apesar de ser a minha escolha. Uma é o Lima. O Lima jogando ali pelo meio de campo não agradou muito, né? Lá atrás, quando o Alexander se lesiona, né, no ano passado, o Lima atua por ali jogando ao lado do André. E
sabe? Não agrada muito ali. Eu cheguei até a fazer um comentário que eu acho que a galera até se irritou muito mais, pegou muito mais no pé do Lima nessa época, porque ele jogando nessa posição, essa espécie de 8 ali, é uma... Ele se prejudica. A aparência do Lima dentro do jogo ela é ruim. Ele aparece mais errando que acertando. Mas ele faz um trabalho sujo de marcação e de recomposição e de composição dos espaços que é muito importante, que é difícil de fazer. Uma espécie de Iago Felipe, ele, aquele jogador que não era espetacular nem nada, mas fazia um trabalho sujo fora da câmera da televisão. Não me agrada... Quer dizer, nenhuma opção me agrada muito, tá? Mas, enfim, o Lima seria a minha segunda opção, depois do Felipe Andrade. E um cara que acho que tá na primeira opção de muita gente e seria a minha terceira opção seria o Alexander. Acho que o Alexander não vem jogando bola, não tô sentindo o Alexander com um desempenho num nível aceitável desde que ele se lesionou. E aí, quando ele se lesiona, ele tinha 3 meses, praticamente 4 meses só de futebol. De futebol profissional, né? Ele subiu, jogou 3 jogos em 2021, mas sobe de vez mesmo no início de 2022 e se lesiona dia 5 de maio. Não sei se eu teria confiança 100% nesse jogo pro Alexander. Acho que é um cara que tem muita qualidade, mas não vem jogando bem faz um tempo. E a gente tá precisando de gente que mantenha a gente vivo pro jogo de volta, pelo menos, né? Óbvio, a gente quer ganhar o jogo, quer se classificar, mas digo assim, a gente tá precisando de gente que dê segurança pra gente. Novamente, eu não sei se o Felipe Andrade daria essa segurança, mas eu acho que faria essa aposta. Agora, a segurança, que eu sei o que vai acontecer mesmo, é mais o Lima. Apesar de não me agradar tanto ele nessa posição. Quem você escalaria, cara? Minha pergunta é, seria o quê? John Kennedy, match 4-2-4? Caixa de comentários tá aqui pra isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu!